Quanto mais é dado, mais é requerido, né? Glória a Deus. Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2, eu vou ler o capítulo 2, os primeiros 7 versículos, mas nós vamos ainda completar a aula passada, do capítulo 1 ainda, tá? Nós temos que definir o assunto que nós começamos, que é o versículo 16, 17 do capítulo 1. Mas vamos ler esse capítulo 2 até o versículo 7. E tinha Noemi um parente de seu marido. Repitam isso. E tinha Noemi um parente de seu marido. Então tudo o que ela precisava, ela já tinha. Tinha. Então, às vezes nós já temos e vai procurar sarna para se coçar. Essa é a verdade. Porque eles já tinham. Que é um problema do capítulo 1, versículo 1. Volta lá. Capítulo 1, versículo 1. O que está escrito no capítulo 1, versículo 1? Sucedeu que nos dias houve uma fome na terra. Vamos lá. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher, seus 2 filhos. Esse versículo 1, ele omite para nós uma frase importante. Qual é a omissão que está aí? Esse versículo 1 não fala que eles venderam a terra. Não é verdade? Você tem essa versão aí? Não? Então, a versão correta vai mostrar no versículo 1 também esse detalhe. Qual o detalhe? Eles venderam a terra. Elimeleque vendeu a sua terra, a parte da sua herdade. Vendeu a parte da sua herdade e saiu a peregrinar. Então, se eles venderam parte da sua herdade, então eles vão precisar de um resgatador quando voltar. Vai precisar de um resgatador. Mas eles já tinham. Então, se você vende a parte da sua terra, não precisava sair. Era só falar com o parente. Porque o capítulo 2, versículo 1 diz que eles já tinham. Agora, vamos ver aqui no capítulo 4. Capítulo 4. A partir do versículo 1. Ruth 4, versículo 1. E Boaz subiu a porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. Então, como se não bastasse, eles não tinham só um, tinham 2. Tinha um parente mais próximo que é um fulano. Meu Deus! Então, o capítulo 2, versículo 1 é uma prova cabal de que nós tomamos decisões no tempo de crise, sem parar para analisar contexto. Qual a aplicação que nós podemos fazer aqui da vida cristã, vida ministerial? Nada a ver com nenhuma tipologia, no sentido literal, vida cristã, vida ministerial. É que a gente se deixa se levar pelas tribulações no momento. Mal acontece alguma coisa, a gente fica no desespero, já toma decisão e tal. E isso gera um desconforto terrível. Não, o problema mesmo é ser ventilador aí, que não é de Deus. Não é de Deus não. Não é de Deus não. Mas tudo bem, os irmãos estão com calor, eu não vou ficar deixando os irmãos na prova. Mas quem não é de Deus não. É porque seca a garganta, aí acaba a voz, a gente gosta de pregar. É um inimigo isso aí. Então, volta ao assunto aí, ó. Nos dias da angústia e da tribulação, a gente toma decisões precipitadas. Então, tem uma coisa que a gente precisa aplicar aqui. Quando você estiver num momento de angústia e tribulação, não tome decisões, irmão.
Não toma não, você vai errar em alguma coisa. Ah, mas o negócio está pegando fogo. Sai de dentro, sai do fogo, vai dar uma volta. Pega um ônibus de uma condução só de ida. Vai com a passagem só de ida, sem volta, porque na volta você volta a pé. E você volta a pé até você chegar, acabou a tribulação. Você já andou por tanto lugar, já viu tanta coisa, Deus já usou até gente na rua para falar com você. Sério? Nunca teve essa experiência? Isso, então você não serve para o ministério, não. Pega um ônibus, irmão, mas pega um lugar mais longe que tiver e só de ida. Vai para o fundão, dorme, fica lá, bate cabeça, acorda com tudo doendo. Aí você vai voltar a pé. Misericórdia, vai ter que voltar tudo a pé. Aí você vem, mas volta. Cuidado, não começa para não apanhar. Vai apanhar cedo hoje. Vai apanhar cedo. Você vai retornando e vai analisando. As coisas vão se acalmando. Aí você do nada passa perto de uma igreja, ciclo de oração à tarde, ou à noite, você entra ali desviado. Eu vou abandonar, vou parar. Lá vem o terra. Eis que eu te digo. Aí você entende, mas tem coisa que se você for mesmo para cima, você vai arrumar um problema na cabeça. Então a gente às vezes tem tudo, mas não percebeu o que tem. Porque as lutas sufocaram, os problemas nos cegaram, ao tal momento que a gente não, a um momento que a gente não percebeu que já tinha. Então isso é perceptível no sentido literal. Por detrás disso tudo tem outra história, mas no sentido literal. Volte seus olhos aí então, capítulo 4, versículo 1. Ia passando, tinha fulano, que Boaz tinha falado a fulano, aí disse assim: ó fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. Desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade, e disse: assentai-vos aqui, e assentados. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque. Então essa parte está faltando lá no capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, falta essa informação aqui, ó. Aquela parte da terra, quer dizer que eles venderam, que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. Então você deve jogar esse versículo lá no capítulo 1, versículo 1. Porque se faltar essa informação, faltou alguma coisa aí, ficou um buraco aí. Então a resposta do capítulo 1, versículo 1, é qual capítulo? 4. Versículo 3. Então, vamos colocar aqui, né? Vou colocar aqui. Ruth, capítulo 1, versículo 1, é igual Ruth, capítulo 4, versículo 3. Tá certo isso? Sim. Então, agora nós entendemos aquilo que ficou faltando na introdução. Muito bem. Vamos ao capítulo 2 de novo. Continuar lendo o versículo até o versículo 7. Depois a gente faz a exposição do capítulo 1, versos 16, 17 e 18. Tinha Noemi um parente do seu marido. Olha a qualidade dele. Ele é um homem valente, também é poderoso, da geração de Elimeleque. Seu nome era Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo. Deixa ir para onde? Ao campo. Ao campo. Ao campo. Coisa boa. Nós vamos ver as características de Boaz, nós vamos ver as características de Ruth nesse capítulo, nesses versículos aqui, aplicáveis para nós. Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça.
Espigas aí não é de milho, viu? Não é de milho. Estou falando de trigo. Trigo. Deus está dando trigo à casa de Judá. Deus está dando trigo em Belém. Lembra dos rumores? Rumores de que Deus está visitando o seu povo. Capítulo 1, versículo 6. É isso mesmo? Corresponde? 6. Então, nesses rumores que Deus está visitando o seu povo, dando-lhe pão, quer dizer que o trigo, o tempo da cega chegou. Cega do quê? Do trigo. Só que precisa de alguém para trabalhar. Aleluia. Por isso que lá na frente, Jesus vai fazer uma oração e vai ensinar essa oração baseada em Ruth. Orai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Porque a seara mas os ceifeiros? Chama Ruth. Chama Ruth. A igreja é a mesma coisa. Deus nunca vai dar frutos no nosso ministério se não tiver alguém para trabalhar. Vou repetir, tá? Deus nunca vai dar crescimento no nosso ministério se não tiver alguém para trabalhar. Mas eu já estou no ministério. Estar é diferente de trabalhar. Tem muita gente que está, mas não trabalha. O ministério não precisa de mais um. O ministério não precisa de mais um, porque mais um é soma. O ministério precisa de multiplicadores. Eu não vim para somar, porque somar eu sou mais um. Eu vim para multiplicar. Para multiplicar eu não sou mais um. Não, glória a Deus, aí misturado com aleluia. Se você anotar só isso aqui, se você anotar, dá uma saudação na hora. 5 minutinhos de saudação na igreja, não vou mandar você pregar no próximo culto. Senão você é pregador, pode pregar. Então diga assim: eu não sou mais um, eu sou multiplicador. Só que nós temos obreiros da igreja que a mentalidade dele é de mais um. Por isso que ele nunca sai daquilo. Tem 10 anos, ele continua sendo mais um. A mentalidade do obreiro, do líder, do servo, do doméstico da fé, do crente, tem que ser a mentalidade de multiplicador. Eu vim para multiplicar, eu vim para gerar mais, eu vim para ganhar mais, eu vim para trazer mais. Meu nome é crescimento. Esse multiplicador fala de eleição, mestre? Não, especificamente não. Estamos falando de trabalho, de ganhar, de trazer vidas, de alcançar almas. Não, mas eu sou eleito para um crescimento. Não vou entrar por esse mérito, porque senão a gente vai entrar em questões salvíficas também, né? Eu estou te perguntando se encaixa. Não, melhor não. Porque até a eleição vai dar um grau de favoritismo em alguma coisa. E a ideia não era essa, a ideia é que todos nós entendêssemos que tem chamado. O chamado é para todos. Principalmente no que tange a ganhar almas. Rapaz, a responsabilidade é nossa. Não tem esse negócio de um departamento ou outro, é de todos nós. Eu sou responsável, você também. Todos nós somos responsáveis no quesito salvação. Seria um mandamento ou não? É responsabilidade. O ID não é uma opção. É uma ordem. É uma ordem, não é uma opção. Vou pensar. Não tem esse negócio. É uma ordem. Que nós cristãos, a igreja, no modo geral, precisa acatar. É bem verdade que dentro dessa ordem
existe um hemisfério de vocações dentro de uma ordem só. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, ok? Então, se já tem 5 ministérios, já está mostrando que numa ordem não dá para todo mundo ser só uma coisa. Mas a junção dos 5 prepara a igreja. Isso que é gostoso dentro de uma igreja, do ministério. Mas a gente tem um outro problema. Qual é? É que eu não aceito o seu e você não aceita o meu. Probleminha básico, simples, fácil de resolver. Então, nossos problemas é isso aí. A gente não quer aceitar o ministério do outro, aplaudir, honrar, falar bem, orar, agradecer porque tem. É uma dificuldade. No dia que a gente achar, explode tudo. Né? Porque pensa aí, para a gente que estuda, está sentado, a gente tem uma informação. Mas quando você volta para a congregação e vive a congregação, você fala, puxa, como esse povo precisava de uma informação. Mas a maioria dos nossos já acha que está formado. Na minha também não. Na minha também não. Os caras já estão tão formados que não precisa mais aprender, que não precisa mais ouvir. Só que assim, é só mais um. Não é multiplicador. Diga, Deus me chamou. Deus me chamou como multiplicador. Como multiplicador. Coisa boa. Vamos lá. Não entrega, irmão, não entrega. Versículo 2: Então Ruth, ela vai fazer um pedido, deixa ir ao campo. Apanharei espigas. Espigas do quê? Do quê? Trigo. Então Deus nunca vai dar um trigo se não tiver um segador. Seria a mesma coisa, Deus nunca vai dar um povo em nossas mãos se não tiver alguém para cuidar. Eu preciso entender essa lógica. Deus trabalha assim. Fala, pastor. Pode se usar essa parte das espigas do trigo como uma preparação para chegar no pão? Sim. A gente começa no trigo, né? Começamos no trigo para chegar no pão. Então é importante, ministerialmente, aplicando ministerialmente, o trigo pode representar os serviços mais simples. O pão pode representar um serviço mais destacável. Tem muita gente que quer ir direto para o pão, não quer o trigo. Lembra da mulher do vaso de alabastro? Lembra que a gente falou? Ela começou pelos pés. Simão começou pela mesa. Errou. Jesus deu mais atenção a ela, porque ela começou pelos pés. Lembra do Jairo, a mulher do fluxo de sangue? O Jairo começou adorando. Ela não, ela veio tocando. Está errado. Não pode tocar, tem que adorar. Então aqui está um grande segredo. Os 3 momentos da vida de Maria: nos pés para adorar, nos pés para ser ensinada e nos pés para chorar. Perdeu a mensagem. Próxima aula eu separo esses 2 alunos aqui. Vou levar para a diretoria esses 2. Adorar, aprender e chorar. Perdão, volta. Adorar, aprender e servir. Adorar, aprender e servir. Vou corrigindo aqui, Adorar, aprender e servir. Ela aprendeu em Lucas 10, ela adorou em João 11 e ela serviu em João 12.
Pegou? Ó, lá em Lucas 10, lá na casa dela, acho que é o verso 38 a seguir de Lucas 10, ela sentou aos pés de Jesus para aprender. Em Lucas 11, com relação à morte de Lázaro, ela foi aos pés de Jesus para adorar. Ela foi adorar. É a mesma. E no capítulo 12, ela está servindo. Ele está à mesa e ela, ó, servindo ele. Encheu a casa de fumaça ainda. Lucas 12. Não era para tocar. Isso. Não. Porque na mente dela, ela falou assim: se eu tocar, sararei. Mas está errado. Para você ser curado não é tocando, é adorando. Então, quando ele fala assim, alguém me tocou, ele está dizendo assim, esse alguém está achando que recebeu. Não foi, está no texto. Não foi curada quando tocou. É ela que falou. Ela disse assim, ó, se eu tão somente tocar, sararei. É ela que está falando isso. Mas ela não foi curada quando tocou. Estancar não é cura. Ó, eu corto meu dedo, está sangrando, preciso ir para o hospital. Então, eu vou ter que estancar até chegar lá, senão eu vou perder todo o meu sangue. Então eu estanquei, mas não está curada. Agora, quando eu chegar no hospital, eu vou passar pela sutura. Aí eles vão fazer uma limpeza, vão fazer uma cirurgia ali, uns pontinhos, 5 pontos. E eu vou passar uns dias ainda até curar. Poxa, não foi curada. Rasga aquele sermão que você pregou. Abre aí, Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Então aquela campanha, toque no manto, toque nele, isso é uma heresia brava, irmão. Os heréticos aí, vocês que se viram agora. Jesus vai te pegar. Ele não sabia, já saiu em defesa, já tem advogado. Inocente, né? Do jeito que você está aí, é culpado 2 vezes. Ó, Marcos capítulo 5, versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Está errado. Para falar com Jesus, você não pode ir por detrás. Existe uma forma correta de culto. Qual era a forma correta de culto? Frente e adorar. Lucas 8. Marca alguma coisa em Marcos e vai para Lucas 8. Que é o mesmo texto, só que os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, se a passagem está nos 3, você tem que ver os 3 para entender um. Por isso que você entende que ela foi curada, porque ele esqueceu de ver os outros. É sério. Aqui é a hora de eu arrancar o couro dos 6, não adianta, não tem moleza. Aqui a gente passa o pente fino. O pente fino. Achei os pios aí da nossa cabeça. Oh meu pai, tanta coisa. Lucas 8. Agora vejam vocês aí, do Lucas 8, o versículo 40. Aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Aí o 41 diz: eis que chegou um varão de nome
Como é o nome do varão? Que era príncipe da sinagoga. Jairo era o quê? Jairo era o quê? Da onde? Jairo era o quê? Da onde? Você tem que gravar isso, senão você perde também a informação aí. Diga, Jairo era príncipe da sinagoga. Aí, quando ele foi ter com Jesus, veja a situação. Prostrou-se aos pés de Jesus. Está vendo isso? Essa é a forma correta. Essa é a forma correta. Prostrou-se aos pés de Jesus. Quer dizer, ele acabou de dar a Cristo uma verdadeira adoração. Tá? Vamos ver no ponto de vista de Mateus. Capítulo 9. Mateus capítulo 9. Versículo 18 agora. 9:18. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou o chefe. O que está escrito? Adorou. E o adorou. Então a palavra prostrar é a mesma palavra que adorar. Qual é a forma correta de culto? Adorar. Qual é a forma correta de culto? Adorar. Então tá. Saiu de casa, chegou na igreja? Adorar. Nada de conversar com os irmãos. Tá aí, ó, do lado aqui, ó, na minha mão esquerda. Então, adorar, diga adorar. Adorar. A forma correta de culto? Adorar. Volta para Lucas 8:41. Primeiro ele adora, só depois ele pede. Aleluia. Só depois ele pede. Então, existe a forma correta de culto. Primeiro eu vim adorar. Depois que eu presto um culto racional a Deus, aí eu faço a minha oração, aí eu faço o meu pedido. E se eu terminar o culto sem pedir, não perdi, porque na verdade o culto é para oferecer, não é para receber. Ele tem 3 problemas, o Jairo. O Jairo tem 3 problemas. O Jairo tem 3 problemas, está no versículo 42, ó. Primeiro problema, uma filha única. Segundo problema, de quase 12 anos. Terceiro problema, está quase à morte. Quais são os 3 problemas de Jairo? Uma filha única, de quase 12 anos, quase à morte. Aonde estão os 3 problemas de Jairo? Dentro da casa de Jairo. Dentro da casa de Jairo. Jairo é um crente inteligente. Quando foi ter com Jesus, não levou os problemas. Meu Deus! Ué, aí você fala assim, mas está errado, tinha que levar. Não. Quando se tem 4 segredos a respeito de Jesus, a gente não leva os problemas de casa para Jesus. A gente leva Jesus para dentro de casa. Vamos ver os 4 segredos agora. Os 4 problemas, para você entender que ela não foi curada. Veja bem. Não. Não, ainda não. Calma aí. Tem também, do mesmo jeito que está aí, está na minha também. Nós não sabemos o que você está. A batata é quente, vai devagar. Entendi. Agora a ideia do texto não é mostrar isso, porque alguém que fez se apresente. Aí já pulou, já passou uma história aí, você pulou a história já. Tem um negócio no meio disso aí. Pode rasgar os perguntas também.
Vamos explicar o texto? Que gostoso, eu gosto dessa parte. Eu gosto, sabe por quê? Porque valeu a pena você ter vindo. Elucidar algumas coisas, arrancar outras, criar novas. Poxa vida. Então, diga assim: Jairo era chefe da sinagoga. Quando foi ter com Jesus, o Jairo gostou, ou seja, adorou. Só depois fez um pedido. Digo, o Jairo tem 3 problemas dentro de casa: uma filha única de quase 12 anos, quase a morte. Mas Jairo carrega consigo 4 segredos a respeito de Jesus. Por isso, ele não pega os problemas de casa para levar para Jesus. Ele pega Jesus e leva para casa. Quais são os 4 segredos? Vamos para Lucas capítulo 3. Aleluia! Anote aí para vocês pregarem já amanhã, pregarem essa semana. O que eu vou ler agora ainda não está dentro dos 4 segredos, mas eu preciso de uma introdução para isso. Então, para a gente ter uma introdução da mensagem, Lucas 3, versículo 21 e 22. Lucas 3, versículo 21 e 22. É uma introdução. E aconteceu que, quando todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Parte introdutória: Cristo sai das águas e faz uma oração. A oração que Cristo faz, o céu se abre. No que o céu se abre, o Espírito desceu sobre ele. O Espírito vem numa forma corpórea de uma pomba, não é uma pomba, é a forma corpórea de uma pomba, que pousa sobre ele no sentido de batizá-lo. Então ele foi imerso agora nas águas do Espírito. Ele recebe a plenitude do Espírito de Isaías 11, verso 1 e 2. E a partir desse momento, Jesus está cheio do Espírito Santo. Então ele ora, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Ele ora, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Testifica, este é meu. Ele está cheio do Espírito agora. Uma vez cheio do Espírito, Lucas 4, versículo 1. Isaías 11, versículo 1 e 2. Isaías 11, versículo 1, já vai mostrar que ele vem de Nazaré. E 11, 2 fala do Espírito, de 7 manifestações do Espírito na vida de Cristo. Tá? Isaías 11, verso 1 fala do rebento de Jessé. Essa palavra rebento é a palavra original para Nazaré, quer dizer, vai nascer em Nazaré. E o 2 fala da plenitude do Espírito na vida dele. E o Pai fala. Para nós é assim: nós oramos, o céu se abre, o Espírito não desce, porque já desceu. Então, se ele não desce, o que acontece? Manifesta-se. Nós oramos, o céu se abre, o Espírito Santo se manifesta e o Pai continua falando. Tremendo, né? Mas a base de tudo é a oração. Se não orar, o céu não abre. E se o céu não abrir, o Espírito não se manifesta. Se não se manifestar, o Pai não fala. Então, se Deus não estiver falando mais na igreja, ele fala de oração. Bom, vamos voltar para cá. Capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, versículo 1. Passando a peneira. Começa assim: E Jesus, vírgula, cheio do Espírito Santo.
Que isso. Glória a Deus. Vamos ler de novo então, né? Vamos devagar. E Jesus, vírgula, cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio ou vazio? Cheio. Uma vez cheio do Espírito Santo, Cristo vai para a prova ministerial, tentação do deserto, vence as 3 áreas, sai do deserto, capítulo 4 agora, versículo 14. Versículo 14. Você tem que anotar todas essas concordâncias para você. Você está numa introdução de uma mensagem ainda aí. Você está começando a dar vida ao corpo do sermão agora. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito. Então, pela virtude do Espírito. Então, pela virtude do Espírito. Muito bem, quase que não vai, né? O que saiu de Jesus quando ela tocou? Mas o que ele tem no 4:1? Está cheio. Quando o Jairo vem pela frente, ele vê a glória. Meu Deus! Mas ela vem por detrás, só tem virtude. Meu Deus! Que é isso? Isso já era uma lei no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o pai sempre se revelou. Mas um dia Moisés falou assim: eu quero é ver. Glória a Deus! E o pai falou assim: não. Quer ver? Êxodo 33, para explicar a mulher do fluxo de sangue. Agora você vai entender por que Jesus falou assim: alguém me tocou. Baseado em Moisés, você vai entender isso. Exato. Não só isso. Quer ver? Escuta. Tem que ler Êxodo 33 para explicar por que Jesus falou assim: alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. E quem explica isso é Moisés. Isso. Está na Bíblia. Pegaram errado lá, velho. Não vou ver não, velho. Eu pensei uma oportunidade para voltar no Fly. Me convidar de novo, eu refaço a mensagem. Irmãos, eu vim aqui para falar com os irmãos que aquele dia eu esqueci de um tópico. Hoje é a parte B. Aquele dia foi a parte A, agora é a parte B. Aí você refaz o caminho. Capítulo 33, versículo 18 a 23. Os primeiros versículos aí. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então veja bem. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a... Como é que está na sua versão aí? Versículo 22, acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha. Essa penha no verso de número 21, não tem fenda. No verso 22 vai ter fenda. No verso 21 ela é uma penha, uma pedra, uma rocha. No 22 Deus vai ter que abrir a rocha para colocar Moisés dentro. Meu Deus! Foi a glória de Deus que abriu um caminho, um espaço. Por quê? Porque ele está ocultando
Moisés no seu pavilhão, no seu lugar secreto, no seu esconderijo, para não morrer, para não morrer. Então, levar na fenda da rocha é, quero sentir a presença, porém não quero morrer por causa da presença. Meu Deus, glória a Deus. Te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão. Salmo 91. Até que eu haja passado, tá vendo? Então, se Deus vai cobrir e vai passar, ele não vai ver Deus. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas. Mas a minha face não se verá. Ponto 1. Volta lá no verso 19. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Essa frase, toda a minha bondade por diante de ti, quer dizer, eu vou na frente e você vai atrás. Atrás de mim só tem bondade. Na minha frente tem a glória. Como você não pode ver, então você vai me ver de costas. Então, por detrás só tem bondade. Como ela veio tocando por trás, só saiu virtude, que é a bondade. Virtude nada mais é do que a bondade. Meu Deus! Aí ele fala: alguém me tocou porque de mim saiu bondade. Virtude. Mas eu quero que essa pessoa entenda, porque ela pode ter uma sensação que está curada, só que sensação não é cura. Melhor é ter a certeza do que ter a sensação. Aleluia! Glória a Deus! A sensação de bem-estar é diferente da certeza de estar bem. Quem tinha a sensação de bem-estar? A mulher samaritana. Era tanto que ela ia ao poço ao meio-dia, porque era cômodo para ela, sensação de bem-estar. Jesus foi lá para falar para ela: chega de ter sensação de bem-estar, e agora é hora de ter a certeza que você está bem. Glória a Deus. Então Moisés é escondido na fenda da rocha. Deus passou. Moisés viu a glória de Deus. Moisés viu de costas. Olha aí o versículo 23. E havendo eu tirado a minha mão, Deus tirou a mão da onde? Deus tirou a mão lá da fenda da rocha onde Moisés está escondido. Quando Deus passou, quando Deus passou aqui, ele tirou a mão. Mas Moisés está olhando para cá, e Deus já passou. Moisés está olhando para cá, e ele vê o clarão aqui. Esse clarão aqui é a força de Deus lá. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia! Não é que ele viu Deus indo embora assim, não é isso não. Ele viu o clarão das costas de Deus. Tu me verás nas costas. Olha isso aqui, está aí no texto. Me verás pelas costas. Deus passou lá. A sombra dele passou aqui, ó. A sombra das costas dele. E Moisés viu aqui, não viu lá. Mas foi o suficiente para descer e a congregação dizer assim: cobre o rosto. Meu Deus. Cobre o rosto. Porque o rosto dele brilhava por causa da presença de Deus. Então, eu pergunto, você me responde: o que tem atrás de Deus? A verdade. O que tem na frente de Deus? A glória. Só que você está na antiga aliança, e na antiga aliança ninguém pode ver face a face. Ninguém podia ver a glória. Então o que Deus projeta? Seu filho. Meu Deus. O verbo. Então, como está escrito em João 1,14? Vamos ler? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora já é possível ver a glória de Deus? Sim. Por quê? Porque o verbo se fez carne. Eu posso ver a glória sem morrer, porque olhando para o Filho. O mérito agora é todo do Filho.
Por isso que Jairo, quando foi ter com Jesus, foi pela frente. Se eu posso, se fosse Jeová não podia, mas o filho eu posso. Eu vou pela frente, eu me prostro, eu me rendo, eu adoro, depois eu faço o pedido. Tá certo. Mas ela não, ela veio por detrás. Ela veio por detrás. Agora vem comigo, volta lá para o texto. Volta lá para o texto de Marcos agora. De Marcos. Bem tranquilo para vocês entenderem. Está entendendo? Está entendendo tudo. Estamos em Marcos? Capítulo 5. Ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás. Está certo? Está certo o que ela está fazendo? Não, está certo. Veja só, ela vem por detrás e entre a multidão. O Jairo veio pela frente e diante de todos. Ela vem por detrás e entre a multidão. Por quê? Porque ela não quer compromisso com ele. Ela quer a cura só. Então, na igreja você tem a geração Jairo e a geração mulher do fogo de sangue. E aí você pega e já arma o estilingue e dá na igreja, ó. Arma o estilingue e já dá. Que geração é você? Aí. Que geração é você? Aquele que vem pela frente se prostra e adora, ou aquele que vem por detrás só porque tem uma bênção, mas não quer compromisso com ele? Porque a ideia de vir por detrás é receber a cura e nunca mais voltar. Eu não quero confronto, porque se eu for pela frente ele vai me olhar, e se ele me olhar, minha casa caiu. O olhar dele é penetrante. Se ele me olhar, a última vez que Pedro olhou para ele, chorou amargamente, imagina. Então quem vem pela frente, vem para adorar. Quem vem por detrás não quer compromisso com ele. E a gente tem uma igreja assim, que a metade é Jairo e a metade é a mulher fluxo de sangue. Sim, você tem um adorador, mas você tem um caçador de milagre, não tem jeito. Você tem um adorador, mas você tem um caçador de cura, de libertação. Mas ele não quer sair nunca da vida de marasmo, de pecado, de transformação, ele só quer receber a cura, sensação de bem-estar. Terrível. Vamos continuar lendo. 27. Essa saudação aqui já virou uma pregação já. 27. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu. Desse jeito eu vou embora. Vou embora. Parei aqui. E tocou no quê? Seu manto, seu vestido, qualquer coisa, mas tocou, não tocou? Tá certo? Não. A forma correta de culto não é tocar? Pode esquecer, sim, aí pode parar de cantar aí. Aí você fala, por que o cantor então compôs esse hino? Porque cantor, a maioria dos cantores não pode ler Bíblia. É sério, irmão. Os compositores não gostam de ler Bíblia, os compositores são poetas. São sapienciais, são poetas. São ínicos. Quando não manda, então o compositor ele pega um violão e em 5 minutos ele compõe uma letra. Mas ele é poeta. O poeta rima, monta. O expositor, ele vai quebrar pedra para achar a preciosidade da palavra. A diferença do expositor para o compositor. Olha como é que vocês ficaram.
Há um hino que nós gostamos muito, mas ele também tem problema. Antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás. Onde você achou isso? Onde você achou o galo cantando por 3 vezes? Animais imundos não podem estar em Jerusalém a 27 quilômetros. Jesus está dentro do contexto de Anás e Caifás, na casa do sumo sacerdote. Não podia pegar nem galinha. Seria bom se a gente tivesse uma fuga dessa daí. Cantar do galo é o galocínio, né? Galocínio, na verdade, é a troca dos soldados. A cada 3 horas se troca o quartel. Soldados romanos. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e quarta vigília. Então, das 18 às 21 horas, você tem um quartel de soldados. Toca. Aí sai esse e entra o outro. Das 21 às 0 horas, toca. Troca de novo. Das 0 horas às 3, toca. Antes que cante. Antes que troque. Aí perdeu. O ruim não é falar, o ruim é ver vocês ficarem com a boca fechada. Como dizer, eu prefiro o galo. Fica com o galo então, para fazer o quê? O coitado do galo não tem nada a ver com isso, esse é o problema. O galo, não tem nada a ver com isso não. Não, o pregador que imita galo é um analfabeto. Nada a ver. É o toque da trombeta, chamado galocínio. Então eles tocavam trombeta, tocavam. É tanto que o Marcos chama essa passagem de o cantar do galo. O Marcos é o único que usa essa expressão, o cantar do galo, que é a ideia da troca, toca da trombeta e a troca dos soldados. Eu não vou perceber isso. Não vou nem te responder. Marcos capítulo 5. Prepara agora, ó. Versículo 28. Versículo 28. Porque dizia, regra da hermenêutica, quando você lê um texto, tem que perguntar para o texto: quem está falando? Para quem está falando? O que está falando? O que falou? São regras. Você tem que perguntar 4, 5 perguntas para o texto. Então vamos perguntar para o texto, versículo 28. Porque dizia, pergunto eu, quem está falando? Quem está falando? A mulher. Quem está falando? A mulher. Segunda pergunta, quem registrou esse evangelho? Então já sabemos que não foi o Marcos que falou e já sabemos que não foi Jesus que falou. A biografia de Cristo registra de Marcos, mas a palavra é da mulher. Quando a mulher fala, não tem inspiração, só tem inspiração no Marcos quando registrou. É ela que está falando, ó. Então isso se chama declaração. A declaração dela diz assim: se tão somente tocar nos seus vestidos, vírgula, sararei. Serei curada. Sararei, serei curada. Qual é a conjugação do verbo? Então ela foi curada? Está na sua Bíblia ou não está? Primeira coisa que você tem que entender aqui é que é ela que está falando. É como se eu saísse de casa, você saísse de casa, falasse: hoje eu vou fazer isso, mas não está na Bíblia, é você que está falando. Então, presta atenção. Mas, olha, é melhor ouvir do que falar. Presta atenção. Ó,
Ela está dizendo. Não foi Cristo que falou, não foi Marcos que falou. Primeira coisa, ela que está dizendo. Segunda coisa, quando ela fala, ela conjuga no futuro. Ó. Serei curada, que é a versão. Sarei curado. Sararei, a outra versão. É ela que está falando, gente. Não é Jesus que fez isso aqui. Vamos continuar. Qualquer frase que ela usasse não ia dar certo por causa do toque. A forma errada do culto. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Secou a fonte. Ainda não foi curada. A versão de Lucas, no ponto de vista de Lucas, onde está secou, está estancou. Mas é a mesma coisa que secou aqui. Cessou. Veja bem. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Quem está falando? Foi Jesus que falou para ela? Então até agora não tem cura nenhuma aí. É tudo ela que está falando. Tudo ela. Por causa do quê? Ela está usando a fé. Mas ela está usando a fé sem adorar, sem prestar culto. Então é a mesma coisa que você vai ir numa igreja, que o líder motiva você a usar a fé. Mas você usa a fé no sal, no óleo, na cruz. Não passou por Cristo. A fé dela estava no manto, não estava em Cristo. Quando ela fala sararei, ela está falando, aí ponto final. No versículo 29 nós já entraremos numa narrativa de Marcos narrando a história? Não. Aqui ela falou assim, e ela pensando consigo mesmo, certo? Porém dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, ponto final. Certo. Aí começa, e logo se lhe estampou a fonte do seu sangue. Certo. Se fosse uma narrativa. Marcos narrando. Não pode, lógico que não. Lógico que não. Olha a sequência, olha o versículo inteiro. E sentiu no seu corpo, está curada. Ela ainda está falando. Não é Marcos, não. É ela. Oi? Não tem emoção nenhuma, irmão. Tem culto errado aí. Oi? Aí vai mudar. Isso. Aí sim. Agora que vai mudar. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de se saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Se você ler pelo ponto de vista de Lucas, Lucas vai dizer que a multidão oprimia e apertava. Quando a multidão oprimiu e apertou, ele não disse nada. Agora a mulher toca e ele para. O que é mais grave? Oprimir e tocar, oprimir e apertar ou tocar? Não. Oprimir e apertar é mais avançado do que tocar. Por que ele não reclamou quando oprimiram? Por que ele não reclamou quando apertaram? Mas não estava escrito quando ela tocou numa forma de adoração? Lógico que não, é isso que eu estou desfazendo. Você vai fazer de novo? Seja liberto, irmão. Não inventa mensagem que não tem. Oh, meu Pai do céu, está ferindo todo o texto. Já quer, tá vendo? Já quer montar uma outra heresia, mas não basta essa.
Ele fez uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta. Quem tocou nos meus vestidos? Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque ele saiu do encontro. Ele sabe que alguém acha que foi curado. Está tendo uma ideia de que está tudo resolvido aí. E ele não quer isso. Ele quer que essa pessoa entenda que não aconteceu nada. Então essa pessoa vai ser obrigada a confessar. Essa pessoa vai sentir nas palavras de Jesus o confronto de: vou ter que falar que foi eu. Vou ter que voltar, né? Vou ter que ter um encontro tete a tete com ele, porque Se implica a salvação? não. Ela está bem crua, certo? Não, também não. Também não. Se quebrou agora. Aí é outra mensagem já. Uma mulher sofre de um fluxo de sangue 12 anos e está viva? Quem é a mulher que sangra 12 anos e está viva? Fala aí, irmãs. Fala para mim, as irmãs. É ruim. Não vive. Ela tem um problema, mas no dia que ela foi ao encontro de Cristo, ela não está com problema. Há uma pausa. O fluxo sanguíneo vai e volta. No momento que ela está no fluxo sanguíneo, ela não pode sair. Ela aproveita a pausa. Fala aí, conversa aí entre vocês, conversa aí. A pausa do fluxo sanguíneo. A pausa do fluxo sanguíneo. A pausa do fluxo sanguíneo dela, ela corre. Exatamente. Fala mais alto. Não. Qualquer uma das irmãs sabe disso. Você está num problema de sangramento, você tem pausa. Mas mesmo você tendo essa pausa, você sabe que você tem um problema de fluxo de sangue. Poxa vida! Quando a mulher passa por esse problema de uma infecção, uma inflamação, e ela começa a sofrer, começa a sangrar, então ela busca os recursos. Mas ela não busca enquanto ela está no período, ela só busca quando está estancada. Poxa vida! Mas ela tem um problema. O fato dela buscar que no período que estancou não significa que ela não tem, ela tem. Mas conversa aí entre vocês. Isso. Estancou, né? Então, isso quer dizer que no momento que ela foi, ele já estava na pausa. E quando chegou lá, começou a sangrar. Não. Ela está na pausa do fluxo sanguíneo dela. E o fato dela estar na pausa não significa que ela não tem um fluxo. Poxa, você tem uma doença e você melhora dela para ir ao médico, não significa que você está curado, você está indo. Ela tem um fluxo. Na pausa dessa é que ela provê. Na pausa dela é que ela provê. Mas ela tem um fluxo. Ela tem um problema. É a fala dela falando que era assim. Então, nos explica de uma forma mais sintetizada. O que ela usa essa expressão? Estancou. Sensação dela, né? Ela que está falando. Ela tem uma sensação de cura. Ela não poderia sair no fluxo completo, porque a lei não permitia. Ela não permitia. No mínimo, ela estava 7 dias sem escorrimento. No lugar reservado. No mínimo, ela tinha que estar 7 dias para depois passar pela purificação. Exatamente. A lei não deixava ela sair. Exatamente. Mas era um
Esse estancou é dela, ela que está falando. É a fala dela. Se reconhecesse ela morreria apedrejada ali mesmo. Uhum. Pergunto, ele está fazendo uma pergunta, alguém me tocou. Versículo 31. E disseram aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Aí olha só a cena, ele está olhando ao redor. Cristo para agora, dá uma olhada para ver quem é que vai se manifestar. Ele está esperando essa pessoa se declarar, porque ele sabe que essa pessoa tem uma ideia de que teve uma cura que ainda não veio. Está aí na sua Bíblia. 33. Então a mulher, que sabia, não sei nem se eu leio isso para vocês, né? Que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Aí são 5 atitudes dela. Primeiro, tremendo. Segundo, temendo. A diferença entre tremer e temer. Temer diante dos homens, tremer diante de Deus. Eu temo diante de toda a multidão que está me vendo. Eu tremo porque tem um Deus que me conhece por dentro e eu não posso mentir. Quando o texto diz que ela está temendo e tremendo, ela está temendo os homens por causa do problema dela, da questão dela, e ela está tremendo porque agora ela não pode mentir para ele, ela tem que contar para ele que ela veio por detrás. Ela tem que contar para ele que ela veio por detrás, que ela tocou e que ela falou que estava curada. Ela vai ter que contar toda a verdade para ele. Se ela não contar toda a verdade, não vai ter uma cura. Está no texto, está na sua Bíblia. Vai ter que contar. Tremendo 1, temendo 1, tremendo 2, 3, aproximou-se. Aproximou-se. Agora não é mais por detrás. Olho no olho, confronto. Confronto. Quarto, o culto. O culto. E quinto, você está de brincadeira, velho. Acabou de confessar tudo agora. E disse-lhe toda a verdade. Como ela fez 5 coisas para ele, ele vai fazer 5 coisas para ela. Está no versículo seguinte também. Sempre esteve aí, sempre esteve aí. Não tem nenhum mistério aqui, não tem comentário, não tem nada aí, está na sua Bíblia. Sempre esteve aí. Primeira coisa que ele disse para ela: filha. Ela era filha, ela não sabia. Meu Deus! Por isso que ele não quer que ela vá embora tocando por detrás, porque se ela fosse embora, ela nunca ia saber que ela era filha. Por isso que ele não quer o culto do toque nele, ele quer o culto de veja ele, adore a ele. O 25 chama ela de mulher, e quando ela confessa o pecado, ele Chama de filha. Ela era filha e não sabia. Se ele deixa ela embora com a virtude, ela nunca ia saber que era filha. A história ia tratar ela como o que, Jackson? Mulher. Mas a mulher é filha. Quem é mulher não tem história, quem é mulher não tem herança, quem é mulher não tem genealogia, mas filha tem genealogia. Olha isso. Oi? Queimadinho como sempre. Tição.
Segunda coisa que ele disse para ela: a tua fé. A tua fé. Foi a segunda coisa que ele disse para ela: a tua fé. Ela tinha fé. E ele não negou isso. Ele não disse que ela era incrédula porque tocou. Não, a tua fé. Ele reconhece que ela tinha fé para ser curada. Por isso que ele quer parar. Filha, você tem fé para ser curada, mas se só tocar é só bondade. Vem pela frente, sua fé dá para alcançar a cura que você quer. Aí, mais do que isso, a tua fé te salvou. Porque salvação é mais importante que a cura. A tua fé te salvou. Filha, 1, fé, 2, salvação, 3, 4, vai em paz. Porque tem 12 anos que ela não sabe o que é paz. 12. Desde quando contraiu a enfermidade, tem 12 anos que ela gastou tudo com os médicos e não sabe o que é paz. Conjugação do verbo no tempo do presente. O que está escrito aí? Não, agora conversa aí. Fala aí. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Agora ela está sendo curada. Na narrativa dela, se eu tocar, serei ou sararei. Na narrativa dele, depois que confessou todo o pecado e o adorou, ser. Mas e o Jairo? Coitado do Jairo. O Jairo ficou para trás, esqueceu do Jairo. Os 4 segredos. Quer ver? Vocês querem ver os 4 segredos? Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 14, né? Nós paramos aqui, certo? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. 15. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Aonde ele entrou? Aonde ele entrou? O Jairo era o quê? Pegou? Jesus está entrando na sinagoga, o Jairo é chefe. Ó, então ele entra, versículo 15, levantou-se para ler. 16, né? Levantou-se para ler. 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Enquanto abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. 18, ele começa a ler: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Jairo está na sinagoga e escuta isso, está vendo e ouvindo. O Jairo está vendo e ouvindo. Como um bom estudante, já era preparado para anotar. Então o que ele faz? Anota a pregação. Boa. O mestre está ensinando lá, né? É o mestre que está ensinando. Quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Jairo já associou a profecia. O Espírito do Senhor sobre mim, conheço. Profecia messiânica. Ixi, ele é o Messias. O Jairo anotou: ele é o Messias. Anotou. E ó, só de olho. E ele continuou pregando: porque me ungiu. Já anotou ponto 2, e ele tem unção. Ponto 1, ele é o Messias. Ponto 2, ele tem unção. Qual é o ponto 1?
O Jairo está melhor que vocês, hein? Qual é o ponto 1? Qual é o ponto 2? Ele tem unção. Se você não anotar, quero ver como é que você vai pregar essa mensagem depois. Quero ver. Só aqui Jairo já tem 2 segredos. Jairo já sabe que ele é o Messias, Jairo já sabe que ele tem unção. Terminou o culto aí, lá no verso 20, 22. Jesus saiu da sinagoga, não saiu porque quis, expulsaram ele, tentaram até apedrejá-lo. Jesus saiu no meio da multidão, vazou. Os discípulos estão vindo, Jairo está vindo atrás, só de olho nele. O Pedro veio ao encontro dele, está na altura do verso 37. O Pedro veio ao encontro de Jesus e faz um pedido: entra na minha casa, minha sogra está com febre. Pode ler. 38, não é? Então, o Jairo anotou o terceiro segredo. Ele entra na casa quando é convidado. Ele entra na casa quando é convidado. (3:20) Lá o negócio é outro, hein? Lá é outra coisa. Lá eles expulsaram, né? 3:20 eles expulsaram ele. Veja bem, ele entrou na casa. No ponto de vista de Lucas, no ponto de vista de Marcos, depende para você olhar, ou de Mateus, o texto vai dizer que ele usou a mão para curar a sogra de Pedro. Tomou pela mão, diz um texto. Estendeu a mão, diz outro texto. Seja qual for tomar ou estender, Cristo usou a mão. O Jairo anotou o quarto segredo: e se ele estender as mãos, quais são os 4 segredos? Se ele estender as mãos, só isso. Está aí, 4 segredos. Agora preste atenção. Quantos segredos Jairo tem? 4. No dia que Jairo anotou os 4 segredos, ele é o Messias, ele tem unção, ele entra na casa quando é convidado, e se ele estender as mãos, Jairo não precisava de nenhum. Meu Deus. Igual aos cultos que nós vamos, tudo ocorre, a liturgia está perfeita, os louvores estão lindos, a mensagem foi excelente, mas não falou com a gente. E por não ter falado conosco, a gente fala assim: serviu para todo mundo, mas não para mim. Não é que não serviu, é porque não tocou na sua necessidade. E pelo fato de não tocar na nossa necessidade, a gente não grava, não guarda, não anota. É que nem pregador pregar para pregador, porque o pregador está pregando e o pregador diz: eu já sei. Essa daí eu já preguei. Não, na verdade não é assim do jeito que ele está falando. Não tem isso não, mestre. Por quê? Porque não é a minha necessidade. Agora, veja o faminto. Ô glória! Veja o faminto por Deus. Quando um está falando assim: mas de novo essa, obrigado, Senhor. Porque essa daí é a confirmação da 10ª vez que o Senhor está falando comigo nesse texto. Olha que diferença. Para mim, eu vou falar cansativo, já de novo. O faminto diz: já ouvi 10 vezes, e na minha concepção, Deus me ama tanto que está falando comigo de novo na palavra.
animação. Sim. Certo. No dia que ele ouviu, não precisava nada disso. Mas ele anotou e guardou. Glória a Deus. Como que a Bíblia é completa, assim é a minha vida e a sua. Por quê? A nossa vida é como as páginas da Bíblia. Sabia disso? Que a sua vida é como as páginas da Bíblia? Quer ver? Que capítulo nós estamos? Não, aqui. Capítulo a gente está? Lucas 4. Você precisa, Jair? Não. Então vamos para Lucas 5. Aí, já passou uma página da sua vida. Mas você não precisava. Lucas 5. Você precisa, Jair? Não. Então vamos para a página 6. É a sua vida aí. Você precisa, Jair? Não. Então vamos para a página 7. É isso, velho. Sua vida está passando. São as páginas da sua vida. São os cultos que você cultua. Você não precisa. Está tudo ok, está tudo em casa, só maravilha. Está tão bom do seu lado que você até vem à igreja, mas nem presta o culto. Dá tempo de conversar com os irmãos, mandar mensagem no WhatsApp, entrar no Facebook, ir no banheiro, beber água e tal, aquela coisa toda. Por quê? Porque está tudo bem em casa. Você precisa, Jair? Não, então vai mais a 7. Você precisa, não, então vamos para a página 8. E aí, Jair? 3 problemas em casa, preciso. Se Deus não colocar um problema no capítulo 8, você não corre para o capítulo 4. Meu Deus. Se Deus não colocar um problema no capítulo 8, você não se lembra do capítulo 4. No capítulo 4 você anotou 4 segredos. E você só vai lembrar dos 4 segredos que você já anotou, porque vai ter um problema no capítulo 8. Se tu tiver um problema no capítulo 8, você esquece o sermão, esquece o rascunho, esquece o esboço, esquece até a Bíblia. Vem para o culto sem Bíblia. Mas Deus, para te lembrar o rascunho da aula passada, te faz ter um problema no meio do caminho. Aí você descobre que não sabe nada, aí você descobre que não tem nada, aí você descobre que não pode nada, aí você descobre que não faz nada, aí você descobre que não é nada, aí você descobre, meu Deus, o que está acontecendo? Ô Jairo, como é que está a situação em casa? Está ruim? Penso eu, a esposa de Jairo, falando, meu bem, minha filha vai morrer. E ele olha para ela assim, vai não. Você sabe que a sinagoga, a mulher não pode ficar junto com os homens. Então ela não estava no mesmo culto que ele estava. Não vai não, filha. Vai sim, não vai não. Por quê? Porque eu não falto no culto. Jairo tem 4 segredos a respeito de Cristo, porque ele não faltava no culto. E o culto de Jairo era só de sábado. Mas ele não era adventista. Qual os cultos na sua igreja? Que dia que é os cultos lá? Terça, quinta, sábado e domingo. Tem culto nos departamentos. É que tem igreja que já não tem mais culto aos sábados, né? Nos departamentos. Tá um desafio, às vezes você vai pregar nos cultos sábado aí, rapaz, para você achar os crentes, tá difícil. Lá no sábado, eles vão no domingo. Aí se não vai no sábado, eles vão no domingo. É. Está escolhendo o dia da semana. É porque não tem problema. Pior que tem uma semana. Então veja bem,
quando a gente não falta no culto, nós descobrimos segredos a respeito de Cristo que eu não preciso na hora, mas está gravado. Está gravado. Tem culto que nós estamos que a mensagem não precisa ser a mensagem de 1 hora para a gente ouvir a voz de Deus. Às vezes o que a gente precisa é uma palavra só, e no meio daquela pregação de 1 hora saiu. Aí você, opa, é essa daí. Aí você guarda e vive com ela. Se mantém com ela durante tanto tempo, até a hora do milagre. Você vai Jairo disse para a esposa assim: ó, eu estava no culto, eu já sei com quem eu vou falar. Você vai levar ela para o sacerdote? Não. Você vai levar ela para o levita? Não. Vai levar para algum médico da época? Não. E olha que o médico era Lucas. Meu Deus. Quem tem segredos não perde o endereço. Ele esperou Jesus chegar. Jesus acabou de descer em Gadara, de frente para a sua Galileia, acabou de libertar um homem possesso de uma legião de demônios, sai de Gadara praticamente expulso pelos pastores de porcos, e ao chegar, a multidão estava ali esperando, e entre a multidão um Jairo, que antes de pedir, o adorou. Depois da adoração, Jairo faz um pedido. Qual é o pedido? E rogava-lhe que entrasse em sua casa. Por que Jairo pediu isso? Porque ele estava no culto. Anotou as duas questões do culto e as duas na casa de Pedro. Primeiro pedido: entra na minha casa. Aí ele conta a história do que está acontecendo em casa. Veja bem, ele vai levar Jesus para a casa dele. Ele não vai trazer o problema para Jesus. Olha que diferença. Mas porque tem 4 segredos. Quando você tem um segredo, você não traz, você lembra. Olha que diferença. Tem irmão que quer desviar, porque a igreja está falando da vida dele. Aí foi ele que trouxe o problema dele para a igreja. Se ele tivesse falado só com Jesus, não desvia. Mas foi contar para um amigo, que tem outro amigo, que tem outro amigo, na rede social de amigo, todo mundo está sabendo. Quando ele chega na igreja, está todo mundo olhando para ele de atravessado. Aí chega no ouvido dele ou dela, que fulano sabe do problema e está falando para alguém: essa igreja só tem fofoqueiro. Mas foi eles mesmos que trouxeram o problema. Já era inteligente, é ruim, hein? Eu levo Jesus para lá. Ó. Entra na minha casa, Jesus aceitou. Entra o processo da mulher, termina o processo da mulher. Quando terminou o processo da mulher, um outro chefe da sinagoga veio e falou assim: ó, não incomodes, porque a sua filha está morta. E antes de já entrar sem preocupação, Jesus já traz paz no coração desse: creia, não temas, ela não está morta. Glória a Deus. Aleluia. Uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Por que ele liberou essas palavras? Por causa do culto. Jairo, calma, você acabou de adorar. Ai, meu Deus. Fica tranquilo, você acabou de cultuar. Não se desespere, você acabou de se prostrar. Quem adora a Cristo no caminho tem milagre te esperando em casa. Começou a caminhar e a Bíblia diz que ele entrou dentro da casa de Jairo. Ó, Jesus entrou dentro da casa de Jairo. Mas tem 2 grupos lá. Tem 2 grupos na casa de Jairo.
Os que eram pagos para chorar e os que eram os pagos para tocar as flautas. Nenhum dos dois é da família. Naquela época você contratava pessoas para chorar no luto. Não é nem da família. Você é da família? Não. Aquele negócio todo. Para levar o pessoal também na mesmo sentimento e na mesma emoção. E o flautista com aquela música do inferno. Melancólica mesmo, de sepultar a alma. Jesus disse: não. Abre falência aqui e abre falência aqui. Glória a Deus! Aleluia! Eu creio! Essa profissão de não serve mais. Jesus abriu falência nesse ministério aí. O flautista, coitado. Eu não gosto de melancolia. Eu gosto de ritmo, site. Oh, glória! Depois ele fala assim: tira os incrédulos. Porque você tem os que choram, os que tocam e os que duvidam. Sim, estava lá dentro. Ele falou assim: ó, tira os incrédulos. Veja a cena. Entrou. Não, vou lá. Glória! Eu tenho que ler o texto. 51. E entrando em casa, primeiro milagre que um dos segredos já entrou em casa. Ó. Só que quem entrou em casa já é o Messias e tem unção. Então só falta o quarto. Sim ou não? Ele entrou na casa, mas quem entrou na casa? Jesus. Se é Jesus, ele é o Messias. Se ele é o Messias, ele tem unção. Então já se cumpriu 3, só falta o 4, que é tocar. Glória a Deus! E entrando na casa, a ninguém deixou entrar senão presta atenção. Quando eu falar não diga o nome, diga 1, 2, 3, tá bom? Vamos contar. E entrando na casa, a ninguém deixou entrar senão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 6. Tem 6. Não. 1, Pedro. 2, Tiago. 3, João. 4, o pai. 5, a mãe. 6, da menina. Então a menina está aí. Sim, então tem 6 pessoas na casa. Não, ainda não. Calma aí. Você tem que dividir esses 2 pontos para você ver que tem milagre maior também. Diga, tem 6. Tem 6. Enquanto tiver 6, a menina não levanta. Enquanto o homem estiver no controle, não tem milagre. Meu Deus! Glória! Tem 6, e 6 é número de homem. É o número do ser humano. Eu estou entendendo, Jeová. Então, não existe milagre onde o homem está no controle. Não existe milagre onde o homem põe mão. Não existe milagre onde o homem cria formas, manobras, meios, mecanismos. É só emoção, só para arrancar dinheiro do povo. Gostoso mesmo é com uma 7ª pessoa ainda. Gostoso mesmo é quando Jesus entra na casa e diz: era 6, agora é 7. Se é 7 é número divino. Quem está no controle agora é o céu. Que coisa linda. Quando Jesus assume a dianteira, porque todos estavam chorando e planteando, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Os incrédulos riram dele, sabendo que estava morta, mas ele pegando-lhe na mão. Vocês perderam aqui. O quarto segredo, pegando-lhe na mão. Olha aí, se ele estender a mão, se ele tocar, se ele pôr a mão, o Jairo sabe disso. Entra na minha casa, põe a tua mão. Entra na minha casa, põe a tua mão. Ele pegou na mão da menina, ele clamou, ele disse: levanta-te, menina. E a Bíblia diz: e o seu espírito voltou.
Cultura judaica, o espírito ficava ao lado do corpo por 3 dias. Seu espírito voltou. Olha aqui, Como assim? Eu achava que o espírito da pessoa ficava com Isso na cultura judaica. O falecido, a alma dele, o espírito dele ficava ao redor do seu corpo durante 3 dias. mesmo sendo feminino, mesmo sendo uma menina, porque existia na cultura judaica que eles não sepultavam o morto até o terceiro dia, Isso. deve ser no 4º dia, porque eles tinham a esperança que seria o Messias. Certo. Por isso que já era para ser ressuscitado somente no 4º dia, no caso. Então, Jesus já foi no quarto para quebrar. Para quebrar isso, cultura. para quebrar a cultura. E mesmo sendo, eles achavam que isso seria mesmo um corpo feminino, um corpo de mulher. Não é, mas tinha que tirar ela só porque era mulher? Não. Não, tô te perguntando. é assexuado, né? Tô te perguntando. No ponto de vista de Deus, é assexuado. Peraí. No ponto de vista de Deus, é assexuado. Então, Deus não vê pela cultura. Então a semente de Gênesis 3,15 poderia ser. Não, acho que não. É isso que eu estou tentando. Não, aí não tem nada a ver. É outra coisa, você está mexendo com outra coisa. Se a semente de Gênesis 3,15 está falando de um Salvador, não pode ser mulher. Então, é isso que eu estou dizendo. Aí tá. O que tem isso com isso? Por ser um homem lá, certo? Aí o senhor disse da cultura. Aí eu falei para o senhor, mesmo sendo uma mulher, eles achavam que o espírito seria por causa do Messias. Sim, Dorcas. Sim, Dorcas. Não responde? O espírito de Dorcas estava lá do lado dela. E Dorcas foi ressuscitada. Aí, mesma coisa. Não tem uma diferença entre ser homem ou mulher. O espírito voltou. Ela se levantou. Como o espírito está fora do corpo, o corpo já está sentindo. A imunidade caiu. Ela precisa de alimento rápido. Dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. Mandou que lhe desse de comer. Versículo 56. Seus pais ficaram maravilhados. Aí ele pega e fala assim: não conta para ninguém não, tá? Não. É brincadeira. Mas ele é inteligente. Quando Jesus fala não é para contar, ele está dizendo, pode divulgar. Ele conhece crente. Jesus já sabe, isso aí não vai ficar guardado nunca. É eu sair daqui e já vai estar falando. Então, não conta para ninguém, como eu dizer assim, espalha, vai. Tem jeito mesmo? Agora não. Na nossa a gente já manda mensagem logo para o pastor, quero dar um testemunho hoje. Quero uma oportunidade para contar uma bênção. Sim. Da cultura. Da cultura faz. Por isso que ele vai no quarto. Do Lázaro. Sim. Só que o do Lázaro o milagre é maior, né? Bem maior. Porque o Lázaro já está há 4 dias, certo? Então o Lázaro está aqui em Ezequiel 37. Não precisa? Ezequiel 37? A situação de Lázaro é a mesma de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Quer dizer, só está o osso, não tem carne, não tem pele, não tem nervo, não tem as vísceras, não tem nada. E aí? Fala aí, conversa aí entre vocês aí. Conversa aí. Vai, teólogo, conversa aí. Qual o segredo em volta da especificação do texto dos 12 anos? Dos 12 anos da menina? Ó, na verdade assim, até a minha limitação,
É o paradoxo da menina com a mulher. Tem 12 anos de uma menina com 12 anos de uma mulher que sofre. Mostrando o paradoxo dos dois lados. Há um sofrimento, por um lado, por um pai de família, de uma menina quase à morte, e um sofrimento de uma mulher que há 12 anos busca a cura. Então não tem nada a ver com a cultura judaica. Pode ter, como eu disse, até a minha limitação. Possa ser que tenha mais algum campo. Olhando pelo ponto de vista da mulher que gastou tudo quanto tinha, já há 12 anos, com todos os médicos, e não curou, isso implica dizer que ela buscou as igrejas que gostam de dinheiro. Enquanto ela tinha dinheiro, tinha um médico, pode ver. No dia que acabou o dinheiro dela, ela não achou mais nenhum médico. Então tem médico que sabe que você não tem mais cura, mas ele te enrola no tempo. E há igrejas que o sacerdote só quer o dinheiro da pessoa, então ele vai inventando uma coisa em cima da outra, e ela vai dando o carro, a casa, a chave e tal, e nunca resolve o problema. É provável que essa mulher tenha 24 anos, porque nós sabemos que na cultura judaica ela passava do estado de criança, ou não tinha adolescência, né? Ela passava de criança para a mulher, para a maioridade, com 12 anos. Ela já começava o seu ciclo menstrual. Tá? Sim. Aí ela ficou os 12 anos até os mais 12 anos, então é provável que ela tenha 24 anos. Então, mas aí a gente tem bastante outras coisas que podem sair daí, né? Então vai muito dos nossos esforços em continuar garimpando, estudando o texto. O que a gente tem vai até aqui, mas isso é um rio que não acaba mais. E a fonte continua sendo o mesmo Deus. Deu uma porção para mim, como dá muitas outras porções a vocês. Isso aqui não está limitado a ninguém. Ninguém. A gente divide o que tem, somado com o que você já tem, só acrescenta, entendeu? E continua. Vai essa. Vamos continuar nisso e Deus vai nos dar muitas outras coisas. Amém? Vamos agradecer a Deus. E a Rutinha ficou de fora. Tirar a Rutinha de cima. Mas a culpa, você sabe de quem é a culpa, né? Senta não. Sentou na hora. Aqui, meu pastor. Pastora Cláudia.